Isso é uma prova de como a fotografia é importante, né? Eu estava outro dia num café Isso! sentada com a minha filha e estava muito calor. E dentro desse café só tinha uma bebida gelada, que era um frappuccino de Nutella, se eu não me engano. E eu, da onde eu estava sentada, eu via a moça preparando, né? E eu já estava encantada com o preparo que ela estava fazendo ali. Na hora que passou o meu e o da minha filha na mesa, que estava antes, entre a cozinha e a gente, né? As meninas abriram um olhão. E aí, logo em seguida, eu perguntei para a garçonete, falei assim, nossa, como tá quente, tá todo mundo pedindo essa bebida. Ela falou assim, não, elas pediram que elas viram a sua passando. Então, quer dizer, a Exatamente. imagem, né? Como a imagem, se eles tivessem a imagem É nada daquele melhor. frappuccino no cardápio, com certeza mais pessoas talvez pediriam. Eu, no caso, no dia pedi porque estava calor. Mas, de repente, se a Viu? foto tivesse ali naquele cardápio, mais pessoas iriam ter vontade daquele frappuccino, né? Não foi nenhuma Pessoal, nem duas vezes que eu olhei a para Gabi a traz comida. aí, né? A Gabi traz essa questão, como pegando o gancho que a gente está falando de ver o alimento, o quão é importante a gente observar as cores e os tons, tipo, certos brilhos ou opacidade. Ou seja, quando a gente verifica na imagem, né, ou mesmo olhando o prato, a gente já tem uma ideia prévia se aquele prato tá, por exemplo, fresco, apetece, né, é saudável ou não. É uma questão de segurança alimentar. Então, como é que eu vou dizer que eu quero comer algo que eu nunca vi, eu só vi o nome da coisa? Dificilmente. Eu posso dizer assim, tá, vou experimentar essa coisa que eu não sei o que é, mas eu não sei se eu vou gostar, não sei se eu vou querer. Mas se eu quero escolher algo que eu vou querer comer, é o mais essencial que eu possa estabelecer meu desejo por, como dissesse, se está calor ou se está frio, se eu tenho vontade de comer doces ou salgados, ou se eu vou comer algo que eu quero que me nutra, ou que simplesmente eu vou, sei lá, eu vou ficar mastigando e comendo muita quantidade, mas eu sei que é só para passar tempo, sabe? Se eu vou querer fazer uma refeição que realmente eu tenho segurança do que eu vou comer, que eu vou me nutrir, como a Gabi falou. Tem Al- outros que gostam de experimentar, né? Alguém, Mesmo Ela alguém, botou aqui, surpresa. ó. Ela botou alguém aqui, antes ó, da Gabi, da comportamento Gabi de risco é falou. predictor da escolha. Tem gente que gosta de escolher o familiar. Certíssimo. Viu? Muito E bem, ó. Me depois tem um incomoda outro quando o que eu comentário ali recebo, né? que falou É, uma coisa bem importante, que é tão importante daí você ver a foto e receber aquilo que estava na foto. Lembra que a gente viu? O estava Frederico comentando? colocou. Que a Aham. foto seja verdadeira, que ela traga de fato o que a É, pessoa pediu para que ela não se frustre, para que ela não tenha mais, não viva uma viu? experiência frustrante. É, Então a é isso mesmo, foto, Frederico. além de comunicar, né? Além de ter que a foto tem a foto de alimentos tem objetivos, né? Vários objetivos assim a atender, conquistar o cliente, fazer com que a pessoa que esteja ali vendo salive, deseje aquilo, mas ela tem que condizer com a realidade para não se tornar uma frustração depois, né? Aí Outro dia eu existe, comprei uma. Outro dia aconteceu Existe, isso. Eu comprei um kit de pães de mel, gente, que na foto pareciam ter, sei lá, sabe, quase uns 8 centímetros de diâmetro. Quando chegaram, tinham dois. isso, o Eram desse Eduardo tamanho. tá dizendo, ó, a fotografia gastronômica tem que ser, ai Eduardo, não consegui ler agora que passou, precisa ser honesta, honesta. honesta, isso, o É, Eduardo falou uma coisa mas bem Viu? É importante. isso aí. existem alguns detalhes. Vou falar agora pelo meu lado de fotógrafa. Quando a pessoa, às vezes, o próprio negócio, né, faz a sua própria fotografia, que eles não têm o feeling da fotografia, eles têm costume, que eu acho que é o caso do que a Bel aí comprou, do pão de mel, de tirar uma foto sem ter referências. Então, tipo, quando É, você faz uma foto por exemplo, de um brigadeiro, por mais que o é. brigadeiro geralmente tenha um tamanho padrão, existem brigadeiros menores, hoje em dia tem os brigadeiros gourmets que são bem maiores. Isso. E biscoito, É. pão de mel, acontece muito isso. Se você não botar uma referência ao lado, eu tenho uma brincadeira até no meu Instagram, tá bem lá para trás, que eu publiquei um baralho de um joguinho e perguntei
pro pessoal qual o tamanho que eles achavam que tinha aquilo. E o baralho é bem pequenininho. Na hora que você faz a foto do baralho com uma caneta do lado, que é uma coisa que o nosso cérebro tem a referência de tamanho. Isso tem que ser algo que a gente bem conhece, né? Que a gente tenha referência, né? Então, isso na fotografia é fundamental. Então, assim, quando as pessoas geralmente fazem a foto, né, do produto sem ter uma referência ao lado, você perde. E isso pode ser, às vezes, uma experiência muito frustrante se você recebe um negócio menor, mas você também pode perder uma venda. Eu tenho uma amiga que falava que todo mundo reclamava muito do preço dos biscoitos dela, mas que quando recebiam, se surpreendiam porque o biscoito era enorme. E aí eu ensinei para ela essa questão da foto, porque os seus biscoitos são grandes, mas na foto eles parecem que são biscoitos pequenininhos, porque a nossa referência de biscoito é que biscoito seja pequeno, mas os biscoitos decorados são grandes. Então, assim, no caso dela, as pessoas evitavam, né, de comprar. No meu caso, eu quis comprar porque a foto dizia mais, mas o que acontece? Não vou comprar mais? Exatamente. Não vou comprar de novo. Agora, já na questão do hambúrguer, as pessoas têm mania às vezes, de falar que as fotos de hambúrguer são fotos falsas, mas é porque quando você vai fazer uma foto de hambúrguer, você precisa mostrar todos os ingredientes que tem dentro. Então, na hora de você fotografar, você tem que posicionar todos os ingredientes meio que para fora. Mas não que a foto seja falsa, porque todos os ingredientes vão estar ali. Mas na hora que você vai montar um hambúrguer para comer, se você colocar daquele jeito que a gente faz a foto, vai cair tudo para fora. Então, assim, o hambúrguer tem a fama de, às vezes, esse hambúrguer... Eu tive uma cliente que o cliente dela virou para ela e falou assim, essas fotos são suas, são dos seus produtos mesmo ou são falsas? Eu que tinha feito a foto, a gente tinha o vídeo de eu fazendo a foto. Só que é aquela questão, na hora de você para o hambúrguer, você tem que posicionar tudo na beirinha para a pessoa... saber que ele tem 2 tomates, tem tantas informações, né? Que são as informações. Só que num delivery não tem como você fazer aquilo. O negócio realmente vai chegar mais achatadinho, vai chegar tudo enfiadinho lá dentro. Não tem como você fazer daquele jeito. Então, assim, é real? É real. Só que não é real como o da foto, porque no da foto tá programado ali é diferente da questão do tamanho, né? O Eduardo escreveu aqui, quando há honestidade, a ligação produto-cliente ocorre de forma natural. Quando aquilo que ele vê condiz com o que está recebendo, a ligação está feita. Exatamente. E tudo isso, lembra o que a gente comentou quando a gente estava olhando aquelas imagens? Vai ali para minha... Eu fiz 3 considerações básicas a respeito de fotos de alimentos, analisando alguns cardápios virtuais. E isso tudo entra no foco do alimento principal que eu tinha colocado, que é uma das coisas que me chama a atenção. Você tem na fotografia, você mostra uma fotografia clara. Alguém colocou ali a clareza da foto, é importante, né? Que você tenha uma imagem clara, uma imagem objetiva daquilo que você quer mostrar, mesmo numa fotografia ambientada, né? Assim, você tem o hambúrguer e depois você tem outros elementos, como um molhozinho, uma cerveja, alguma coisa. Isso tudo tá, a mesa do restaurante, né? Uma janela, o fundo, isso tudo está ambientando. Mas isso tudo é secundário. O que você vai vender é o hambúrguer. E você tem que mostrar o hambúrguer como ator principal ali naquele cenário, né? Como elemento de composição ali naquela imagem, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de uma maneira direta e de uma maneira honesta, né? Viu? O Kohler e o Eduardo fizeram uma live falando sobre isso de maneira honesta. De maneira honesta. Então, ele tem que estar ali como ele é e mostrar. Para a pessoa não ficar girando ali, vendo, tá, mas o que a pessoa quer mostrar? O ketchup, o outro molho, a cerveja, o hambúrguer, então, né? Então, o foco no elemento principal, assim, é super importante. Como é que a gente consegue esse foco? Né? Tem elementos, se você olhar o hambúrguer como elemento de composição, você vai ver que tem uma coisa que chama muito a atenção, que é o tamanho. Né? Então você bota ele com outros elementos menores, não é mentira, mas ele vai fazer a gente ver o hambúrguer grande, ele vai se destacar, e ele é redondinho, se você bota coisas quadradas, ele vai aparecer,
na imagem, né? Viu? Então, Não ter elementos muito semelhantes intensifica o foco, né? exatamente. E não vai ser, e não é mentira, é a coisa ali honesta. Apenas você colocou ele em comparação com elementos menores e de formas diferentes. E você já consegue manter o foco ali. Ela fez uma Carla, pergunta para você, Carla. Quais são os problemas que você vê nas fotos de cardápio? De cardápio físico, muita coisa assim, muitas coisas que eu vejo como problema é o excesso de informação num determinado espaço, né? Várias fotografias pequenas que você não consegue enxergar. Isso é ruim, né? Aquelas Então, que vêm assim, vários quadradinhos, uma embaixo da outra, com a descriçãozinha do lado. Isso a gente não consegue assimilar direito, fica tudo poluído, né? Não, parece que tudo é igual, você não consegue identificar o que é o que, né? E isso do cardápio em geral, né? Então, poluição sempre é muito ruim, poluição visual sempre é muito ruim. Tipografia, detalhe, competindo com fotografia também é muito prejudicial à leitura, né? Se vai pensar Então, você num acha cardápio que que tem uma moldura, né, toda rebuscada, assim, acaba interferindo Elemento a direcionamento da competindo, atenção. exatamente. Né? Isso, tira a tua atenção, né? Então, para você, Carla, você acha que a gente não deve colocar a foto de todos os produtos no cardápio? Porque tem restaurante que tem, sei lá, 20 pratos, né? Eu não sei, eu acho que isso é uma coisa que depende do público. É uma coisa que depende do público, é uma coisa que depende do restaurante. Mas eu acho que assim não adianta, por exemplo, a gente querer fazer um cardápio que não é condizente com o espaço, entende? Tipo assim, um cardápio super refinado, com fotografias maravilhosas, se o restaurante vende X para que ele saia do jogo de futebol e vai lá comer um X, tomar cerveja, que isso acontece. Aí não condiz com o lugar. Talvez a opção para isso seria o cardápio físico ter as fotos que são o carro-chefe do restaurante ou que o restaurante quer vender mais e talvez ele ter aí no próprio, pode ser até no próprio cardápio físico, QR Code e tal, para a pessoa entrar e ver a fotografia dos demais pratos que não estão listados naquele cardápio físico. Isso vai depender do local, do público, e essas informações normalmente, quem vai te dizer o que vale ali ou não é o dono do estabelecimento. Ele que vai te dar esse retorno, ele que vai te dizer. E daí é junto que as pessoas conversam, né, com o conhecimento de ambos, para ver a melhor maneira de resolver. Eu acho que não tem uma fórmula certa para isso. Sim, por exemplo, a gente acaba pedindo alguns, por exemplo, petiscos e coisas, a gente pode, alguns que a gente já conhece bastante, por exemplo, batata frita. Então, se a gente quiser colocar que vai ter porções, a gente poderia colocar o carro-chefe, né? Ou seria uma laminuta, ou talvez um parmigiana, o que seja. Pode ter a foto dos componentes que são anexos também, mas às vezes a gente pode colocar só esses mencionados, né? Por exemplo, porção de arroz, porção de batata frita, porção. Por quê? Porque a pessoa quer ver. Eu iria querer ver. O prato principal tem uma cara diferente em cada lugar, mas a tendência é a gente esperar que os outros, que são os componentes acessórios, sejam meio padrão, né? Então a gente pode economizar na impressão dessas fotos e coloca tudo no cardápio virtual, que tem muito mais espaço.